Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Pessoal, atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, a equipe de professores e aos meus alunos do 8º ano que também estão acompanhando a gente aqui através dessa aula pela televisão, tá bom? Pessoal, nas aulas anteriores aí nós falamos um pouquinho aí sobre diagrama da árvore e na nossa aula de hoje nós vamos falar de tabela de dupla entrada, tá bom? Então nós vamos falar de tabela de dupla entrada. Então o nosso objetivo é utilizar uma tabela de dupla entrada na resolução de problemas. Então nós vamos resolver alguns problemas de contagem utilizando essa ferramenta que é a tabela de dupla entrada, beleza? Então, o que é a tabela de dupla entrada? A tabela de dupla entrada ela é uma ferramenta que utilizamos para realizar problemas envolvendo contagem. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de problemas de contagem, a gente tem diversas formas de resolver um determinado problema de contagem desse conteúdo. E a tabela de dupla entrada ela é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar. Lembrando que a gente pode utilizar o diagrama da árvore para resolver alguns tipos de problema de contagem. A gente pode utilizar o que nós chamamos aí de princípio multiplicativo e também nós podemos usar essa tabela de dupla entrada. Hoje nós vamos falar de tabela de dupla entrada, fazer exercícios sobre tabela de dupla entrada, só que aonde der para a gente falar também do princípio multiplicativo, eu vou estar explicando para vocês que vocês vão ver que o princípio multiplicativo também é bem simples, tá bom? É bem simples. A parte lá do diagrama da árvore, que nós falamos também que pode ser chamado de árvore de possibilidades ou ainda árvore de probabilidades, a gente viu que também é bem simples. Você vai ver ali as possibilidades de de cair aquele evento que você precisa. Então, aqui não vai ser diferente na tabela de dupla entrada, tá ok? Então, vamos aqui adiante. Tem aqui uma situaçãozinha, fala assim, ó, Daniel tem em mãos 3 fichas de cartolina vermelha com os números 1, 2 e 3. Então ele tem 3 fichas de cartolina vermelha com os números 1, 2 e 3. 4 fichas de cartolina verde com os números 1, 2, 3 e 4. E ele pretende encontrar quantos e quais são todos os agrupamentos de 2 fichas onde a primeira é vermelha e a segunda é verde. Então, ele tem aí 3 cartões de cor vermelha e tem 4 cartões de cor verde. Enumerados aí a vermelha 1, 2 e 3 e a verde, e os cartões verdes 1, 2, 3 e 4, beleza? E ele pergunta, quantos e quais são todos os agrupamentos de 2 fichas onde a primeira é vermelha e a segunda é verde. Então, antes da gente fazer a parte da tabela de dupla entrada, a gente pode analisar o seguinte, ó. Bem que o primeiro cartãozinho sendo vermelho, que é o número 1, tá? O número 1zinho sendo vermelho, se você analisar, ele vai ter aqui, ó, 4 possibilidades da verde, ó. Que vai ser o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, isso aqui são os cartões verdes, tá? Do lado de cá. Aí, quando ele tem o cartão de número 2, vermelho também, ele continua tendo 4 possibilidades. Ele pode retirar o cartãozinho 1, 2, 3 ou 4, verde. E tendo, vou botar aqui em cima aqui, né, o cartãozinho 3 vermelho, ele também tem 4 possibilidades do verde, ó, 1, 2, 3 e 4, certo? Então ele pode ter o cartão 1 vermelho e 1 verde, 1 vermelho e 2 verde, 1 vermelho e 3 verde, 1 vermelho e 4 verde. Pode ter também 2 vermelho, 1 verde, 2 vermelho, 2 verde, 2 vermelho, 3 verde, 2 vermelho e 4 verde. E o cartão 3 vermelho, 1 verde, 3 vermelho, 2 verde, 3 vermelho, 3 verde e 3 vermelho, 4 verde. Então, ele tem aí, ó, essas 12 possibilidades, ó. Então, primeiro ele pergunta, quantos são?
Então a gente já viu aqui, através de árvore de possibilidades ou diagrama da árvore, que são 12. E quais são? A gente falou 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, assim sucessivamente, tá bom? Então, com o auxílio de uma tabela de dupla entrada, vamos ajudar Daniel a organizar o seu raciocínio para obter a lista de todos os agrupamentos possíveis que quer fazer, bem como saber quantos são eles. Primeiramente, vamos determinar o número de agrupamentos que devemos obter aplicando o princípio multiplicativo da contagem. Então, nós vamos já falar aqui também um pouquinho sobre o princípio multiplicativo, tá bom? Então, olha só, temos 3 fichas vermelhas e 4 fichas verdes. Então, você vai pegar aqui, ó, quantas possibilidades você tem de fichas vermelhas? Você tem 3 fichas vermelhas. E quantas possibilidades você tem de fichas verdes? Ora, você tem 4 fichas verdes, tá? Então, o princípio multiplicativo é você pegar o total de possibilidades que você tem, nesse caso, de fichas vermelhas, e multiplicar pelo total de possibilidades que você tem de fichas verdes. Então, eu tenho 3 fichas vermelhas e tenho 4 fichas verdes. Fazendo o princípio multiplicativo, 3 vezes 4, eu tenho aí 12 possibilidades, ou seja, a tabela deve fornecer 12 agrupamentos apresentados, tá bom? Então, quando a gente for fazer a tabela de dupla entrada, nós temos que ter 12 agrupamentos. O resultado deve ter 12 agrupamentos. A gente já viu aqui pelo princípio multiplicativo que realmente são 12 agrupamentos, 3 vezes 4 igual a 12. Anteriormente aqui eu fiz o diagrama da árvore para vocês e a gente viu também que são 12 agrupamentos, ó. Vou até fazer aqui os agrupamentos, ó. O agrupamento 1, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. O outro vai ser 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. E aqui por último, ó, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e 3, 4. Beleza? Então, esses aqui são os nossos 12 agrupamentos que nós podemos fazer, sendo que o primeiro vai ser ficha vermelha e o segundo vai ser ficha verde. Ok? Então, a gente viu aqui o princípio multiplicativo e agora vamos ver aqui uma tabela de dupla entrada. Pessoal, na tabela de dupla entrada você vai ter aí os valores na vertical, certo? São esses valores aqui. E os valores também na horizontal. Então aqui nós estamos representando os números, os cartões vermelhos, né, as fichas vermelhas, na vertical, desculpa, e na horizontal aqui nós estamos vendo as fichas de cor verde. O agrupamento aqui que ele pede, ó, onde a primeira é vermelha, tá? E a segunda é verde. Então, é isso que ele pede na questão. Então, nós vamos ter que seguir essa ordem, ó. Você tendo aqui a primeira sendo vermelha e a segunda sendo verde, ó, você tem esse resultado aqui, ó, essa combinação aqui, ó, 1 e 1. Onde o teu primeiro valor aqui representa a ficha vermelha e o teu segundo valor aqui representa a ficha verde. Certo? E esse 1 é o número que está na ficha. Então, o cartão número 1 vermelho e o cartão número 1 verde. Ou seja, o primeiro agrupamento que nós fizemos foi esse daí. É como se eu pegasse o primeiro cartão vermelho e o primeiro cartão verde. Tá bom? Como ele quer saber todas as possibilidades, nós vamos ver aqui, ó. Também, se eu pegar o primeiro cartão vermelho, eu tenho a possibilidade também de pegar o cartão verde com o número 2, certo? Da mesma forma, se eu pegar o cartão vermelho de número 1, eu também tenho uma possibilidade de pegar o cartão vermelho, o cartão verde, perdão, de número 3. E por último, eu também posso pegar o cartão vermelho de número 1 e posso pegar também, eu tenho uma possibilidade de pegar
o cartão verde de número 4. Então, pessoal, se eu primeiramente pegar o cartão vermelho, que é o que ele pede na questão, o número 1, o cartão que tem o número 1, eu tenho para ele 4 possibilidades. Eu posso pegar o 1, o cartão vermelho 1 com o cartão verde 1, o cartão vermelho 1 com o cartão verde 2, o cartão vermelho 1 com o cartão verde 3, ou o cartão vermelho 1 com o cartão verde de número 4. Então eu tenho essas 4 possibilidades para o cartão vermelho de número 1. Agora, se eu pegar, para eu agrupar o primeiro valor aqui sendo o cartão vermelho de número 2, ó, vou até fazer assim, certo? O primeiro sendo o cartão vermelho de número 2, eu vou ter para ele também 4 possibilidades. Eu posso pegar o verde de número 1, ou o verde número 2, ou o verde número 3, ou o verde número 4. Então, aqui eu vou fazer o verde número 1, o número 2, o número 3, ou ainda o número 4, ok? E o 3 da mesma forma. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. 3, 3, né? Então, na questão, ele quer que a gente faça, pegando primeiramente o cartão vermelho e depois o verde. Então, nós fizemos aí a ordem, tá? E se você contar, pessoal, exatamente 12, né? Ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como aqui eu também botei disposto numa tabela de dupla entrada, no caso, disposto em formato retangular, você pode ver aqui que esse retângulo aqui, ó, que está de azulzinho claro com um fundo aí onde eu desenhei aqui as possibilidades, se você observar, ele é dividido em retângulos iguais, né? Ó. E como ele é dividido em retângulos iguais, se você contar, você tem 3 retângulos sendo coluna e tem 4 retângulos sendo linha. Então, para você calcular a quantidade, basta você fazer o princípio multiplicativo. Ó. 3 vezes 4 igual a 12 agrupamentos, tá? Então, nós temos 12 agrupamentos. Então, você pode perceber que essa mesma questão aqui, para eu saber, no caso, para saber o total de agrupamentos, eu poderia ter feito o princípio multiplicativo, a tabela de dupla entrada ou o diagrama da árvore. Mas como ele pergunta quais são esses agrupamentos, aí o princípio multiplicativo já não me ajudava tanto. Porque o princípio multiplicativo ele só me fala quantos são os agrupamentos. Já a tabela de dupla entrada e o diagrama da árvore, além de me indicar quantos agrupamentos eu posso fazer, ele também me indica quais são esses agrupamentos. Então, os agrupamentos estão aí dispostos na tabela de dupla entrada, ok? Vamos ver aqui uma atividadezinha aqui, um outro exemplo para a gente fazer, tá? Ao solucionar o problema anterior, com o auxílio de uma tabela, Daniel se perguntou: e se eu tivesse 3 decisões a tomar? Por exemplo, além das 3 fichas vermelhas, numeradas de 1 a 3, das 4 fichas verdes, numeradas de 1 a 4, eu tivesse 2 fichas azuis. Seria possível usar uma tabela para listar todos os agrupamentos que posso fazer com uma ficha vermelha, uma verde e uma azul? Observe que ele quer manter a mesma ordem, ó, vermelha, verde, e ele acrescentou o azul. Então ele pergunta, é possível usar uma tabela para listar todos os agrupamentos que posso fazer com uma ficha vermelha, uma verde e uma azul? Será que é possível? Sim, pessoal, é possível, tá? Só que, para você fazer uma tabela utilizando esses dados aí, sendo uma vermelha, uma verde e uma azul, você tem que primeiro fazer uma tabela de fichas de 2 cores, que no caso a vermelha e a verde, e o resultado da vermelha e a verde você incrementa com o resultado da azul, para fazer azul, tá bom? Porque, olha, o próprio nome está dizendo, tabela de dupla entrada, então você tem que ter duas, no caso aí, nós estamos trabalhando com fichas, 2 tipos de ficha,
dois tipos de amostra, vamos falar assim, tá bom? Então, com 3 fichas vermelhas, 4 verdes e 2 azuis, podemos calcular o número de agrupamentos usando o princípio multiplicativo. Então, o total de agrupamentos que eu consigo ter com essas 3 fichas, eu posso fazer pelo princípio multiplicativo. 3 vezes 4 igual a 12, 12 vezes 2 igual a 24. Ah, professor, por que 3 vezes 4 vezes 2? Porque eu tenho 3 possibilidades de fichas vermelhas, 4 possibilidades de fichas verdes e 2 possibilidades de fichas azuis. Então, você faz o princípio multiplicativo. Você pega e multiplica cada possibilidade. Então, 3 vezes 4 vezes 2, 3 vezes 4 é 12, vezes 2, 24. Então, usando a tabela de dupla entrada, vamos combinar primeiro as fichas verdes e vermelhas. Só que as verdes e vermelhas nós já fizemos anteriormente, né? Ó. Então, eu vou passar aqui bem rapidão, ó. Aqui é 1 e 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Agora aqui vai ser 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. Observando o seguinte, ó, que o primeiro númerozinho aqui significa que é a ficha vermelha de número 3. E o segundo númerozinho aqui é a ficha verde de número 1, nesse exemplo, tá? Agora, como nós fizemos aqui da verde e da vermelha, nós vamos fazer esse resultado aqui da verde com a vermelha numa só linha. Ou nós vamos fazer na horizontal ou na coluna. No caso, eu fiz na linha, tá bom? Agora combinamos os resultados obtidos com as fichas verdes e vermelhas, que são 12 agrupamentos, com as 2 fichas azuis, através de uma outra tabela. Ou seja, como eu tenho 3 tabelas lá, ó, eu tenho que utilizar primeiramente uma tabela para fazer 2 variáveis, tá bom? E depois eu junto o resultado dessas 2 variáveis como se fosse uma variável só, e aí eu combino, eu agrupo o resultado dessas 2 primeiras variáveis com a terceira, tá bom? Como ele quer que a gente faça na ordemzinha vermelho, verde e azul, o que eu vou fazer, ó? Você vai repetir primeiro sempre o que está aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 1, 1, e agora azul, ó. 1, e agora 1, 2, 1. 1, 3, 1. 1, 4, 1. Assim sucessivamente, tá? Ou, perdão. 1, 4, 1, né? Aí do 1, 4, 1, agora virou 2, 1, ó. Então 2, 1, 1. 2, 2, 1. 2, 3, 1. 2, 4, 1. Aí acabou o 2, 2, 4 aqui, agora vamos começar com 3, ó. 3, 1, 1. 3, 2, 1. 3, 3, 1. E agora 3, 4, 1. Observe o que significa, pessoal. 1, 2, 1, o que significa? Significa que o primeiro cartão aqui, ó, vamos supor que no 2, 3, 1, eu peguei o cartão vermelho de número 2, o cartão verde de número 3 e o cartão azul de número 1. No 3, 1, 1, eu peguei o cartão vermelho de número 3, o cartão verde de número 1 e o cartão azul de número 1. É isso que significa, tá bom? E por último aqui embaixo nós vamos agrupar agora com o azul de número 2, ó. 1, 1, 2. 1, 2, 2. 1, 3, 2. 1, 4, 2. Aí começa. 2, 1, 2. 2, 2, 2, né, ó. Aí 2, 3, 2. 2, 4, 2. Aí 3, 1, 2. 3, 2, 2. 3, 3, 2. E por último, 3, 4, 2. Então, o que significa esses valores? Significa que aqui eu tenho, eu peguei o 2 vermelho, o 4 verde e o 2 azul.
Nesse aqui eu peguei o 3 vermelho, o 2 verde e o 2 azul. Então, isso que significa, tá bom? Conseguimos aí obter, no caso, 24 agrupamentos combinando as fichas e respeitando a ordem. Vermelho, verde e azul, ok? Então, beleza. Então, pessoal, isso aqui dá para você utilizar diversos exemplos, tá? Então, nós agrupamos aí primeiro o vermelho, depois o verde, depois o azul. Como aqui nós temos, vamos lá, novamente, nós temos aqui 3 opções do vermelho. Nós temos aqui 4 opções no verde. E nós temos aqui 2 fichas no azul, também são 2 opções. Pelo princípio multiplicativo, ó, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2. Então eu tenho aí 24 possibilidades de agrupamento. É o total de agrupamento que eu posso fazer, tá bom? Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 12 vezes 2, 24. Certinho? Então, vamos ver aqui esse outro exemplo. Ó. Em um restaurante, servem-se 4 tipos de pratos principais. Macarronada, risoto, feijoada e baião de 2. Além disso, há 3 tipos de sobremesa. Pudim de leite, quindim e mousse de chocolate. Organizando os dados em uma tabela, determine quantas e quais são as maneiras diferentes que uma pessoa pode escolher um prato principal, certo? Então, pessoal, o primeiro passo aqui é você ver aqui o princípio multiplicativo, tá? Ó, você tem 4 tipos de pratos principais e você tem 3 tipos de sobremesa, ou seja, você já está vendo que você tem 12 agrupamentos aí a serem feitos, tá? Então, ele quer que a gente faça aí na tabela, tá ok? Numa tabela. Então, o prato principal, você tem 4 possibilidades. E sobremesa, você tem aí, no caso, 3 possibilidades, tá ok? Então, a gente já viu que o total de agrupamentos que a gente pode fazer são 12, ok? São 12. Se a gente fizesse aí uma árvore de possibilidades, ficaria assim, mais ou menos, tá? Eu fiz só um exemplo aqui do macarrão, ó. Se o meu prato principal fosse o macarrão, a sobremesa que eu poderia acompanhar com o macarrão, após comer o macarrão, poderia ser um pudim, um quindim, ou ainda poderia ser o mousse de chocolate, que eu chamei ali com a letra C, certo? Então, eu tenho 3 possibilidades para comer a macarronada com alguma sobremesa. Da mesma forma vai ser o risoto, da mesma forma a feijoada, da mesma forma o baião de 2. Sendo que você tem 4 possibilidades de pratos principais e cada prato principal eu posso ter 3 tipos de sobremesa, 4 vezes 3, 12 possibilidades. Então, também tem como nós fazermos aí através da árvore de possibilidades ou diagrama da árvore. Mas como o nosso foco aqui nessa aula de hoje vai ser a tabela de dupla entrada, nós podemos fazer aqui a macarronada, comer, quer dizer, a macarronada e escolher como sobremesa o pudim de leite. Nós podemos comer como prato principal a macarronada e escolher como sobremesa o quindim, ou podemos escolher como prato principal a macarronada e ter como sobremesa o mousse de chocolate. Então nós temos aí 3 possibilidades para comer a macarronada com alguma sobremesa. O risoto, nós podemos comer o risoto e após o risoto comer como sobremesa o pudim de leite. Também nós podemos comer o risoto com o quindim, como sobremesa, ou então o risoto e para a sobremesa o nosso mousse de chocolate. A feijoada da mesma forma, tá? Ó, a gente pode comer a feijoada como prato principal, escolher o pudim como sobremesa, ou então comer a feijoada como prato principal, escolher o quindim como sobremesa, ou então a feijoada como prato principal e o mousse de chocolate como sobremesa. E por último, temos aí o baião de 2, pode ser aqui baião de 2 e pudim de leite, baião de 2 e quindim, ou então baião de 2 e mousse de chocolate. Observando também que nós temos 12 possibilidades, não podia ser diferente. Só que na tabela de dupla entrada, além de falar a quantidade de possibilidades, nós também mostramos quais são essas possibilidades, ok? Então, nesta aula,
o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a elaborar e resolver problemas de contagem, de possibilidade, usando como ferramenta auxiliar tabelas de organização de dados, ou que nós chamamos aí, né, de tabela de dupla entrada. Lembrando, pessoal, que para você resolver esses problemas de contagem, você não tem uma lei, você vai usar nessa aqui tabela de dupla entrada, nessa aqui você vai usar árvore de possibilidades. Não, você pode utilizar a maneira que você achar mais adequada, tá bom? Mas se você lembrar do princípio multiplicativo, também ele é muito importante para vocês verem aí. O único problema, entre aspas, que a gente bota assim, do princípio multiplicativo é que ele não te garante quais são os agrupamentos, ele te garante quantos são, ok? Quantos são e não quais. Aqui, para finalizar, nós temos aí uma tabela de dupla entrada que fala de número e letra. Então, nós vamos fazer uma organização aí de número e letra. Então, pode ter o 1A. Vou até... professor, eu queria fazer a organização de letra e número. Tá bom, pode ser, ó. A1, B1, C1 e D1. Pode ser também A2, B2, C2, D2. Ou então A3, B3, C3 e D3. Então, a tabela acima nos mostrou todos os 12 tipos de pares possíveis para agruparmos algarismos e letras. Então, se você observar, quantos algarismos nós temos? Nós temos 3 algarismos, ou seja, 3 possibilidades. E letras nós temos A, B, C e D, 4 possibilidades. Ou seja, ó, 3, fazendo o princípio multiplicativo, ó, 3 vezes 4, eu tenho aqui 12 possibilidades. Ok, pessoal? Então, nessa nossa aula de hoje, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.